Olá, gente. Estamos aqui com o nosso quadro de perguntas e respostas bíblicas, tirando dúvidas. E a pergunta foi feita pelo Antônio Carlos da Silva, da cidade de São José. E a pergunta dele é uma coisa que eu não sei se você já se percebeu isso referente à Bíblia, que é a seguinte: por que o número 40 aparece tantas vezes? Por exemplo, Jesus ficou no deserto 40 dias. Após ele ressuscitar, ele ficou com os discípulos, após a ressurreição, 40 dias. O povo de Israel andou no deserto 40 anos. Então, tem algum significado o porquê, do 40 na Bíblia? Essa é a pergunta dele, que eu não sei a resposta, mas a pastora Donizete sabe e vai responder. Pois é, então vamos responder. Na Bíblia nós sabemos que a Bíblia é cheia de números, Deus se importa com os números, Ele gosta de passar informações através de números. E o número 40 é muito falado na Bíblia. E nós podemos entender então que o número 40, sempre que ele se relaciona com algum tema, algum assunto bíblico, ele está nos mostrando que é um tempo de provação. Essa provação no sentido de renovação, até de paciência. Porque veja só, 40 dias e 40 noites foi o tempo que ficou chovendo no dilúvio. Você pode conferir isso, eu não vou ler pelo tempo, mas está em Gênesis, capítulo 7. Também Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Também, Êxodo 24, 18. 40 anos, como você já falou, foi o tempo de peregrinação do povo de Israel no deserto. Números 14, 33. 40 dias, os espias, quando os 12 espias foram espiar a terra de Canaã, antes de chegar lá, eles ficaram 40 dias também. Então, Elias jejuou 40 dias e com a força do jejum dos 40 dias ele caminhou. O tempo que Deus deu para Nínive, a cidade de Nínive se converter também foi 40 dias. Então o 40 tem uma importância muito grande. E em todos esses casos nós podemos ver que precisou de uma paciência da pessoa para passar por essa provação. Então o número 40 pode nos informar a respeito de uma provação de uma pessoa ou da nação de Israel, como eles passaram os 40 anos no deserto, em forma de paciência para depois ser renovado, ou seja, para daí começar um novo ciclo, uma nova etapa. E também, veja só, Jesus, Jesus, ele jejuou antes de começar o ministério dele por 40 dias. 40 dias. Jesus jejuou, está em Mateus capítulo 4, versículo 2. E olha só, por que então um tempo de provação, o 40? Porque nesses 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Então nós podemos entender que ele foi provado. Então o 40 nós entendemos, a Bíblia nos dá a entender que é um tempo de provação. Para quê? Um tempo de paciência onde a pessoa vai estar se preparando para uma coisa futura, para o que vai vir a seguir. E Jesus, então, ficou os 40 dias em jejum no deserto e depois começou o ministério dele. Então, foi uma nova etapa na vida de Jesus. E daí, quando que a pergunta, na realidade, é por que Jesus, o que Jesus fez, então, nesses 40 dias, depois que ele ressuscitou, Então, a Bíblia nos informa que Jesus, ele não ficou direto com os discípulos nesses 40 dias depois da ressurreição dele. Ele aparecia e sumia. Mas por que ele ficou esses 40 dias, então, aparecendo e sumindo? Porque, na realidade, ele estava preparando os discípulos
para pregar no mundo todo a mensagem do Evangelho. Então, o 40 como um tempo de provação, de preparação, de paciência. Então, Jesus, nesses 40 dias, ele ficou preparando os discípulos, né? Que aqui, então, era mesmo uma paciência dos discípulos, né, que ficaram aprendendo mais de Jesus, porque quando Jesus, antes de ele morrer e ressuscitar, Jesus ficava direto com os discípulos. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele não ficava direto, ele aparecia, dava uma informação, falava alguma coisa para os discípulos, ensinava eles e desaparecia. Mas então, assim, esse tempo foi necessário para que os discípulos aprendessem, então, como que eles deveriam agir nessa nova etapa da vida deles, que seria o quê? Pregar o Evangelho de Jesus ao mundo. Então, foi uma preparação, foi uma aprovação para os discípulos, né? E veja só, depois desses 40 dias, então, quando Jesus ressuscitou 40 dias depois, ele subiu ao céu, né? Ele ascendeu ao céu, então, 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos, dando informações, ensinando, e daí subiu para o céu. Só que antes de ele ir, ele disse que eles tinham de esperar a descida do Espírito Santo, que era o Espírito Santo que ia aperfeiçoar eles para eles poderem sair pregando. E uma coisa que nós temos que entender, então, é que depois desses 40 dias, levou 10 dias para que os discípulos recebessem o batismo com o Espírito Santo, que foi o dia do Pentecostes, né, que está escrito em Atos capítulo 2. Então, ali começou a igreja. Então, veja só, 40 dias de preparação, Jesus preparando os discípulos, e daí ainda mais 10 dias para eles receberem, né, o Pentecostes, ou seja, o batismo. E aí, então, ó, nesses 10 dias, nós também podemos entender, porque cada número na Bíblia tem um significado. Não vou poder falar de todos agora, vou falar só do 40 e do 10. Mas 10 dias depois, por que 10 dias depois? Porque o número 10 é o número dos gentios, do povo gentil. Então, veja só a importância, como Deus faz tudo certinho. Se depois de 10 dias que Jesus tinha subido ao céu, o Espírito Santo veio, iniciando o período da igreja, e 10 é o número dos gentios, então fechou muito bem a informação, porque no dia que o Espírito Santo desceu, então no dia de Pentecostes, começou o período da igreja. Desde o dia de Pentecostes até hoje, nós estamos no período da igreja e só vai terminar no momento do arrebatamento da igreja. Então, 10 é o número dos gentios. E a igreja, na sua grande maioria, é composta por gentios. Por quê? Porque gentil é aquele povo que não é judeu, não é de Israel. Então, a igreja é composta pelo povo gentil. Então, por isso, 10 dias depois. Então, os números na Bíblia têm muitos significados. Mas o 40, então, que é o motivo da pergunta, nós podemos responder assim: 40, cada vez que aparece na Bíblia, é um tempo de provação ou de paciência, de preparação para uma renovação de algo que vai começar na vida da pessoa ou da nação. Essa é a resposta. Eu acredito que serviu de crescimento, né, para a tua vida, para a minha vida, incentivando assim a você pesquisar, para você ter curiosidade pela palavra de Deus. Se você tem alguma pergunta, tem o desejo de nos enviar, por favor, fique à vontade. Nós temos o Facebook, Banda Seres, os próprios comentários pelo YouTube. Você vai estar ajudando essa palavra a chegar para outras pessoas. Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final, pela tua audiência. Compartilhe, curta esse vídeo, nos ajude a levar a palavra mais longe nesses últimos dias. Agradeço você, que Deus abençoe em nome de Jesus.